acompanhado da minha digníssima, da minha bela esposa, a Gabi. Boa noite, Gabi. Tudo bem? Boa noite para você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês hoje e aproveitando para te dar boa noite, para te dar uma feliz semana, para dizer para você compartilhar essa live e nos ajudar a evangelizar outras pessoas. Então, se você pensou aí em algum amigo, algum parente, se alguém especial veio à sua mente, mande este link, mande este culto de adoração ao nosso Deus para ela, que talvez você possa mudar esse dia na vida dela. E a gente quer aproveitar e dar boa noite diretamente para algumas pessoas, né? Olha aqui, eu tenho a Iraildes, que foi a primeiríssima que nos comentou aqui dando boa noite. Ela disse assim: boa noite, povo lindo, abençoado de Jesus. Boa noite, Iraildes, para você e sua família também. A Dilva, que nos deu boa noite e já fez o seu pedido de oração. E olha só, aqui nos comentários nós temos vários amigos compartilhando pedidos, agradecimentos. E se você também tem alguma coisa para pedir a Deus ou agradecer, escreva aí que nós estaremos orando. Nós temos uma equipe especial aqui na igreja que dá oração intercessória. Então todas as noites nós oramos pelos pedidos que são colocados aqui. Então aproveite e coloque aí. E quem mais que nós temos aqui? Então, aqui eu já vi a Elaine Gregório desejando uma boa noite, uma ótima semana para todos nós. Obrigado, Elaine. Temos também o Armindo, temos a Neuci, o Sidney pedindo oração pela Mayra, pela sua aposentadoria e por proteção divina. Temos também a Keila desejando uma boa noite, uma feliz semana a todos. A Ângela, que está também desejando uma feliz semana, um ótimo culto, uma semana abençoada. Marcinelli, a Maria Josefa, tem muita gente que está conectada conosco, sejam bem-vindos. Mas olha, nós temos até agora 42 pontos de acesso, nós temos aí em média umas 50 pessoas ou pouco mais desse número, mas nós podemos melhorar. Nós queremos a sua ajuda, sendo um agente aí de salvação, compartilhando este link para mais pessoas. Enquanto isso, Gabi, nós temos muita novidade para o pessoal aí de casa. Nós temos algumas atividades aí para o Ministério Jovem, para o Ministério da Mulher, para o próprio Ministério da nossa igreja aí, com algumas atividades. Vamos compartilhar com eles algumas delas? Olha só, o primeiro recadinho que eu tenho para você é que no próximo sábado, no dia 14, nós teremos uma vigília jovem muito especial. Na verdade, é uma mini vigília. Então, nós iremos começar às 16 horas e nós finalizaremos às 20 horas. E você é o nosso convidado mais que especial para vir aqui até a nossa igreja. Nós não estaremos transmitindo, mas você é o nosso convidado para vir aqui. E nós teremos a presença da nossa querida amiga cantora Joyce Carnassali. Então, se você ainda não conhece, bota aí no YouTube, dá um Google e você vai se encantar com o louvor abençoado que ela irá trazer para nós. Então, lembrando, a Vigília Jovem, no próximo sábado, dia 14, a partir das 16 horas até as 20 horas, aqui na nossa Igreja Central. Então, o nosso Ministério Jovem está a todo vapor e nós contamos com você, vai ser muito abençoado. E nós temos uma outra novidade também do Ministério Jovem. Qual é a novidade? Então, a novidade é que neste sábado nós tivemos muitas atividades especiais. Nós começamos um culto jovem especial com a temática de ser feito pelos jovens para os jovens. Então, todos os jovens aqui dessa região de Vitória estão participando conosco. Nosso culto começa às 10 da manhã com a Escola Sabatina, logo após o culto. E nós tivemos uma repercussão muito positiva. À noite nós também tivemos uma festinha especial com a galera e essas atividades não vão parar. A partir deste culto jovem, nós criaremos outros ministérios que irão cuidar dos nossos jovens, de moradores de rua, de famílias que precisam de ajuda, visitas a orfanatos, várias atividades. Nós iremos realizar através dos nossos jovens neste culto jovem. Então, se você que é jovem, está acompanhando essa transmissão, entre em contato conosco, participe, se inscrevendo em nosso canal, buscando aí no Instagram, Conexão Jovem VIX, e lá você vai ter todas as informações necessárias para estar envolvido conosco. Mas além disso, nós também temos mais uma atividade especial, que será no dia, deixa eu ter certeza que nós teremos uma atividade no próximo dia 15, que irá encerrar as inscrições de um evento especial, que é do Ministério da Mulher, com o tema superação. Eu vou pedir ao pessoal da nossa transmissão, da nossa equipe, para que eles coloquem para você
o vídeo promocional deste evento especial que estaremos tendo em toda a União, todo o estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E você que está nos acompanhando pode participar desse movimento também. Nós iremos colocar esse vídeo agora com algumas informações e eu quero que você fique atento a cada uma dessas informações. Logo mais nós traremos mais algumas novidades sobre este movimento da Missão Superação. Está chegando o Desafio Superação 2021, o desafio virtual que entra em sua segunda edição. Em 2020 foram 12 mil quilômetros percorridos. Este ano a meta é alcançarmos juntos 20 mil quilômetros. Você poderá optar entre 3 modalidades: a caminhada, a corrida e o ciclismo. Serão 6 dias para completar a prova. E tem novidade: este ano, além de apoiar, os homens estão convidados a participar. Desafio Superação é no dia 17 de outubro com largada ao vivo às 7h45 nas páginas Adventista Sudeste. Inscrições abertas no site desafiosuperação.com. Mais informações no missãomulher.org.br. Não fique de fora, cuide da sua saúde e ajude a promover a qualidade de vida. Olha aí, que legal, olha que novidade. Então, todo ano nós temos essa corrida, esse movimento. E esse ano nós teremos a corrida, a caminhada, o ciclismo. Então, eu tenho certeza que um desses 3, você vai se identificar com um desses e você pode participar. E os homens também. Então, é um movimento feito pelo Ministério da Mulher para as mulheres, mas esse ano também para os homens. Então, você pode se inscrever no site que você viu aí no vídeo. E todo o dinheiro ele é voltado para uma instituição. Então, você, além de estar fazendo algo pelo seu corpo, fazendo algo para a sua saúde, você ainda estará ajudando outras pessoas com isso. E é um desafio muito legal, né? Que durará 7 dias. Então, próximo domingo, dia 15, é o último dia da inscrição. Então, corre aí se você se identificou, chame suas amigas. Olha, imagina que legal, vocês correndo juntas, vocês se preparando, cuidando da saúde. É isso aí. E olha só, tem mais gente aqui conectada conosco. E eu já peço a você para compartilhar conosco um pedido de oração especial, um motivo de agradecimento, para que juntos estejamos intercedendo por você. Nós queremos saber de onde é que você está falando, qual é o seu nome, e juntos nós iremos orar logo mais. Olha só, já tem mais gente aqui conectada. Temos a Maria Josefa, nós temos a Maria Francisca desejando uma boa noite, uma feliz semana a todos. E ela pede oração pela sua família e por ela mesma. Temos a Ieda pedindo oração pela sua família e por um amigo que está precisando muito da ajuda de Deus para resolver um problema muito sério da vida dele. Vamos estar orando por ele sim, Ieda. Temos a Penha Schutz desejando uma boa noite Penha. Temos a Dene, temos o César falando lá de Birigui, em São Paulo, e deseja uma boa noite a todos nós. E olha que legal, a Deni, ela agradece a Deus pelo seu pai que completou 84 anos ontem. Que legal. Temos também o Daniel desejando uma boa noite, pedindo oração pela sua família. Temos o César desejando uma boa noite para nós, Gabi. Boa noite, César. Temos a Luciana também que está conectada conosco. Boa noite a todos vocês. Muito bem, Gabi. Todos os dias, todos os cultos, nós dedicamos um momento especial para orarmos por essas pessoas que estão conectadas conosco. Até agora nós já temos 80 pessoas conectadas ao vivo. Muitas dessas pessoas, elas compartilharam alguns pedidos aqui. Temos também um motivo especial para orarmos neste dia pelos pais, né? Que hoje é um dia especial, que relembra o valor que eles têm na família. Então, antes de nós fazermos essa oração, nós queremos desejar a você, pai, que está aqui nos assistindo, um feliz Dia dos Pais, que você possa estar repleto de amor, carinho, rodeado pelos seus filhos. Então, vamos fazer uma oração? Oremos então. Querido Pai que estás no céu, Senhor, nós te agradecemos muito porque hoje é um dia todo especial, porque o Senhor preparou os nossos pais para nós. Nós queremos pedir que o Senhor abençoe cada pai que está aqui nos assistindo, que o Senhor cuide deles durante essa semana, que o Senhor esteja presente dentro desses lares, Pai.
Nós também colocamos os pedidos que foram colocados aqui no chat em suas mãos. Nós colocamos também os projetos que essa igreja tem preparado, que seja tudo para a honra e glória do seu nome. E também, Senhor, abençoe a cada um que está nos assistindo aqui, que está aqui conosco, acompanhando este culto de louvor e adoração. Que nós tenhamos uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Então, uma boa semana para você e até mais. Boa noite, é muito bom tê-los aqui na casa do Senhor. Nós iremos iniciar nossa adoração e que nós possamos entregar a Deus que toda honra e toda glória seja para Ele. Vamos louvar um milagre. Impossível Rei de Israel, porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li nos Salmos que é Deus bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra do salvo está. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro vontade do Pai. Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra do salvo está. Te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor.
Dando continuidade, vamos recordar como é bom estar perto de Cristo. Traz-me junto a ti. Traz-me junto a ti, não me deixes ir, entrego tudo a ti, Senhor, pra desfrutar do teu amor. És meu bem-querer, não há mais ninguém, pois nada posso comparar com teu abraço a me guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Todos juntos. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só contigo quero estar. As mulheres. Traz-me junto a ti. Traz-me junto a ti. Não me deixes ir, entrego tudo a ti, Senhor, pra desfrutar do teu amor. És meu bem-querer, não há mais ninguém, pois nada posso comparar com teu abraço a me embalar. Todos juntos. Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Contigo quero estar. Contigo quero estar. Louvado seja o nome do Senhor, amém?
Amém. Neste momento, nós vamos continuar a nossa adoração ao nosso Deus, pedindo a Ele a sua bênção, para que Ele possa estender a sua benevolência sobre nós. E para nós iniciarmos este momento, eu leio 2 Crônicas 16, verso 9, que diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Você que nos assiste de casa, nós estamos atentos aos teus pedidos colocados aqui no chat. E eu gostaria de mencionar alguns nomes que foram colocados. Dilva Gomes, Sidney Alves de Oliveira, Elaine Gregório, seu pedido não passou despercebido, viu? Ieda Cardoso, Claudinei, Débora, Maria Gomes, Cristina e Larissa, de 18 anos, que se encontra entubada neste momento. Você que está aqui presente também deve ter aí no seu coração algum pedido ou uma gratidão a Deus. Eu também tenho. Você que nos assiste também tem, às vezes nem colocou aqui no chat. Pode colocar, porque nós temos uma equipe que intercede junto com você diante de Deus. E neste momento eu convido cada um, a você que está em casa e a você que está aqui conosco no templo, que se coloque de joelhos, por favor. Santo e amado Deus que nos céus habita, querido Pai, diante do universo nós declaramos que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso grande Deus, que estende a tua misericórdia de geração a geração. Nos colocamos diante de ti para agradecer por nossas vidas, agradecer porque o Senhor renova as tuas misericórdias em nós. Santo Deus, nós pedimos neste momento que o Senhor visite cada adorador que nos acompanha nesta transmissão, que o Senhor toque em cada um, que o Senhor estenda a tua bênção e restaure, cure, liberte. Aqui também, Senhor, no teu templo, os teus filhos estão clamando por misericórdia, por tua bênção. Santo Deus, nós precisamos de ti. Conduza as nossas vidas, nos abençoe. Nós te pedimos especialmente sobre o orador desta noite, o Marcelo, que mais uma vez, Senhor, o Senhor possa usá-lo e que esta mensagem possa fazer morada em nossos corações, de exortação, de ânimo, que esta mensagem possa nos abençoar. O abençoe, Senhor, unja teus lábios e que ele possa ser teu instrumento nesta noite. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós vamos nos levantar diferentes, porque o Senhor nos ungiu, porque o Senhor nos abençoou, e jamais após uma oração, os teus filhos voltam a ser como estavam antes da oração, porque o Senhor faz morada em nós, o Senhor nos transforma, e nós colocamos, Senhor, nós te damos autoridade para o Senhor fazer esta transformação em nossas vidas. Por isso te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar com a adoração através dos nossos dízimos e ofertas. E você que está em casa, vai aparecer aí na sua tela as informações. Você pode fazer pelo 7Me ou através do Pix da nossa igreja. Fiquem à vontade. Cristo está muito feliz que você veio hoje aqui. É muito importante nós buscarmos ao Senhor e vamos louvá-lo
todas as formas possíveis. Junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador, mas te suplico, em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo, bem junto estar. Dela no além conseguir aportar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá cantarei todo o seu grande amor. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma boa noite para todos vocês que estão aqui. Nós estamos muito felizes por termos essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Temos essa oportunidade de, no primeiro dia da semana, buscarmos ao nosso Deus, não é verdade? E também você que nos acompanha através do nosso canal, queremos dar as boas-vindas a você também
e fique conosco aqui, porque nós iremos estudar a palavra do Senhor neste momento. E queria também, sábado ontem, foi colocada aqui uma homenagem aos pais, mas a gente gostaria de estender essa homenagem também a vocês, que Deus possa abençoar cada pai aqui presente, e também você que nos acompanha no nosso canal, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada pai, porque é uma missão divina que foi outorgada a nós, conduzirmos o nosso lar e sermos os sacerdotes do nosso lar. Do jeito que nós estamos neste momento, curve a sua cabeça para nós fazermos uma oração. Santo Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede aqui para estudarmos mais uma vez a tua palavra. Que o Espírito Santo seja o nosso instrutor neste momento. É o nosso pedido que fazemos. Amém. Bem, a mensagem que nós estamos trazendo hoje para estudarmos junto com vocês aqui é uma mensagem muito oportuna, porque ela fala da ação do Espírito Santo no tempo do fim. E quando eu estou estudando a Bíblia, eu fico assim, com muita atenção, e eu gosto muito de ver a metodologia que Deus utiliza para Ele contar como que vai acontecer os eventos que vão anteceder a sua volta. Então, Deus, Ele coloca de uma maneira assim, maravilhosa para cada um de nós. Às vezes, Ele utiliza as parábolas, e também Ele utiliza histórias reais. E eu gostaria de fixar nas histórias reais hoje, para que a gente possa começar a entender um pouquinho. Por exemplo, tem um clássico que é o fechamento da porta da graça, que ele colocou essa história real através da história da Arca de Noé. Quem estava dentro da Arca de Noé foi o quê? Salvo. Quando a porta fechou, ficou salvo. E quem ficou do lado de fora, ficou perdido. Outra história muito importante é uma disputa pela adoração. E nós vemos que aconteceu lá no Monte Carmelo. De um lado estava o profeta Elias, que representava Deus, e do outro lado os profetas de Baal, representando o inimigo. E assim, agora, mas eu gostaria de fixar num outro momento, que é a proposta nossa aqui nessa noite, que é de falar a ação do Espírito Santo no tempo do fim. E para a gente fazer isto, eu gostaria de colocar aqui a história real de Jacó. Nós vamos estudar Jacó. E quando a gente estuda a história de Jacó, é muito interessante, porque a história de Jacó, ela mostra, durante a sua vida, eventos apocalípticos, né? Que nós podemos dizer assim. A gente vê a chuva serôdia caindo sobre Jacó, a gente vê as chuvas temporã caindo sobre Jacó, e hoje nós vamos estudar, a proposta aqui é de estudarmos, vou colocar aqui na tela, que está aqui, o Espírito Santo no tempo do fim, o alto clamor. Nós já tivemos, por 2 vezes, né, aqui falando sobre a ação do Espírito Santo no tempo do fim, e você pode encontrar a chuva temporã e a chuva serôdia em nosso canal, e só digitar lá, chuva temporã, chuva serôdia, Marcelo Sena, que vai estar lá para a gente acompanhar. E agora nós vamos estar falando sobre o alto clamor. E o que é alto clamor? Quando a gente para pensar assim, talvez você também que está nos acompanhando, o que é alto clamor? Se a gente for definir o que é alto clamor, poderia ser um conjunto de mensagens, de exortações de Deus para a humanidade. E este alto clamor será a última mensagem evangelística e missionária que Deus está preparando. E eu tenho certeza que você não pode ficar de fora, porque essa vai ser uma ação evangelística total.
vai ser o último brado, a última mensagem de Deus para a humanidade, exortando a humanidade. E como que é esse autoclamor? Eu vou colocar aqui, tem a chuva temporã, como está falando ali, ela é uma conversão diária, é o combustível do dia a dia. Todo dia nós precisamos buscar essa comunhão diária com Deus. E temos a chuva serôdia, que é um resumo que eu estou falando aqui, que é o amadurecimento, esse dia a dia seu, quando você buscando o Espírito Santo a cada dia, vai amadurecendo até que nós vamos chegar ao momento do selamento. E esse amadurecimento é o que? É o caráter de Cristo em nós. E a partir desse momento, nós vamos poder colocar ao mundo a mensagem do autoclamor, do qual nós vamos falar agora. E dizendo aqui, o que me impulsiona a falar sobre essa mensagem? O que impulsiona estar aqui, parece que adiantou ali. O que me impulsiona a falar dessa mensagem hoje está ali em Review and Herald, 29 de março de 1892, que diz o seguinte: Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja, mas quão pouco é apreciado essa promessa. E diz mais: quão raramente o poder do Espírito Santo é sentido na igreja e quão pouco se fala do seu poder perante o povo. O Salvador declarou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 1, verso 8. Então, o Espírito Santo é o momento de nós falarmos dele, porque nós estamos vivendo no tempo do fim, e o tempo do fim nós sabemos que começou, nós que somos estudantes da Bíblia, sabemos que começou a partir de 1798, e nós estamos ali em 1892, e a irmã White está intrigada, porque ninguém se fala mais do Espírito Santo, e nós já tocamos sobre esse assunto, e agora é o seguinte: Deus, Ele está trabalhando na salvação de cada um de nós. E ao ler um livro chamado Treliça e a Videira, dos autores Carl Martin e Tony Penny, na página 43 eles falam algo muito interessante. Ele faz uma pergunta: o que Deus está fazendo agora? Você já parou para pensar o que Deus está fazendo agora? E eles respondem essa pergunta no livro. Eles falam o seguinte: que Deus está envolvido na pregação do Evangelho, fomentada pelo Espírito Santo, que leva à salvação de almas. O que eu achei a beleza desse texto, dessa síntese, é que eles conseguiram colocar em poucas frases a Trindade trabalhando em nosso favor. Eu vou repetir: olha, Deus Pai envolvido na pregação do Evangelho, fomentada pelo Deus Espírito Santo, que leva à salvação de almas. E quem é a salvação? É Jesus. Lucas 19, 10, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia o quê? Perdido, não é verdade? Então, desta forma, o Espírito Santo está trabalhando conosco, e este é o projeto de Deus, este é o foco, a prioridade, a agenda número 1 que Deus está fazendo agora. Esse é o projeto de Deus, e no projeto de Deus temos o quem? Você. Deus está chamando cada um de nós, tanto a mim quanto a você, para participar desse último ação evangelística, que chamamos de autoclamor. E Ele está preparando isso, e o convite é estendido a todos. Mas eu gostaria, para exemplificar isso que eu estou falando agora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 35, verso 1. Nós vamos ver agora como
na história de Jacó, que nós colocamos aqui, como que Jacó participou do alto clamor. Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele não faz nada antes, sem escrever aqui, sem dizer aos seus profetas, ou seja, como nós devemos nos preparar para o alto clamor. Essa é a finalidade da mensagem. Diz aqui o seguinte, o texto: disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Pausa. Olha só, o que está acontecendo aqui? Deus pede para que Jacó se levante e vá para Betel. Betel é muito significativo para Jacó. Ele tem uma história com aquela cidade ali. Mas para que a gente possa entender por que Deus mandou Jacó ir para Betel, o que impulsionou Deus falar isso com Jacó? Para isso, eu vou contar uma história para vocês. E essa história, eu digo para vocês que ela não vai ser muito boa, não. Ela é uma história muito triste, mas é uma história que precisa ser contada, e é uma história que eu gostaria muito de chamar a atenção dos jovens que estão aqui, e também dos jovens que estão nos acompanhando em nosso canal, e também dos pais que têm filhos jovens, ou seja, para todos. Ela é uma história triste, mas é uma história necessária para contar, para que nós possamos chegar no contexto que está envolvendo ali, por que Deus falou para Jacó sair e ir para Betel. Só queria fazer uma pergunta aqui: quantos filhos tem Jacó? 13, 12, 14 ou 15? Alguém arrisca aí? Olha, vou dar mais uma pista. Jacó teve, a gente só fala que Jacó teve filhos homens. Jacó, será que teve alguma filha? Sim ou não? Sim. Então, e é a história, e o nome dessa filha de Jacó está no capítulo 34. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, só voltar uma folha, no capítulo 34. Diz o seguinte, Gênesis capítulo 34, verso 1. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Olha, essa história é muito triste. Essa história, imagina, Diná era uma menina no meio de 11 homens, porque Benjamim ainda não havia nascido, e ela foi criada assim, como uma princesa. Imagina, ali no clã de Jacó, na família de Jacó, ela foi criada como uma princesa, e ela foi crescendo, crescendo, e quando chegou na sua juventude, sabe o que aconteceu? Ela deu uma escapulida, ela resolveu sair pelo portão, sem falar com os pais, sem falar com ninguém, e resolveu ir ver as filhas da terra. E eu imagino agora que, meus amigos e jovens, esse é um momento muito triste, porque vai acontecer coisas horríveis agora com ela, porque ela sai, e aí sabe o que acontece? Olha no verso 2, olha o que acontece no verso 2, viu-a Siquém, filho de Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e a tomando-a e a possuiu, e assim a humilhou. Em outras palavras, Siquém a estuprou. Ela nunca imaginaria, quando ela saísse pela primeira vez por aquele portão, quando ela abriu aquele portão, a vida dela seria transtornada, transformada, e não só isso, afetaria não somente a ela, mas a sua família e mais a cidade. Sabe o que aconteceu ali? Aconteceu algo terrível, e eu lembrei agora aqui de uma outra passagem que eu quero falar para vocês, que o Espírito
de profecia fala, coloca para mim o slide, por favor. No espírito de profecia, diz o seguinte, aí, aquele que procura prazeres entre os que não temem a Deus, está a colocar-se no terreno de Satanás e convidar suas tentações. Patriarcas e Profetas, página 171. Olha, nós não podemos brincar. Essa é uma história que eu falei, que ela é triste, mas é importante para cada um de nós. Porque às vezes a gente, assim como Diná, ela pode ter sentido assim, poxa, a minha família aqui já está monótona, eu estou com esses meus irmãos aqui, já está muito chato isso daqui, eu vou dar uma saidinha e vou lá ver lá fora. E aí, o transtorno que deu para a vida dela. E eu digo para vocês, irmãos aqui da Igreja Central e todos que nos acompanham, esse é o momento em que nós precisamos ficar aonde? Dentro do aprisco do Senhor. Pode parecer chato, monótono, mas eu digo para você que aqui é o lugar mais seguro que existe para você. Então, quando você tentar fazer alguma coisa, pensar em fazer algo diferente, lembre-se da história de Diná, que transformou a vida dela, não só a vida dela, como da família e da cidade inteira, que nós vamos ver agora. E a partir desse momento, sabe o que acontece? Siquém, que ficou com ela, ele contou para o pai dele, Amor, que chama. E aí eles agora falaram, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que contar para Jacó. E aí a notícia chega na família. Olha, o que acontece? Diná foi violada. E aí Jacó fica assim, pasmo, o que está acontecendo agora? E a partir desse momento, quando você lê o capítulo 34, depois vocês podem ler, e aí o que acontece? Os irmãos ficam sabendo, e a princesa, tomaram a nossa princesa, e aí sabe o que acontece, irmãos? Sabe como é que é? O sangue puxa. Os irmãos foram lá tirar satisfação, e eles montaram uma trama, tem uma trama aí, e eu não vou contar essa trama para vocês poderem ler o capítulo 34, mas eu queria chamar a atenção que eles violaram a trama, a negociação, e sabe o que eles fizeram com a cidade? Simeão e Levi, eles arrasaram com a cidade toda, mataram todos os homens da cidade, e todos, não deixou ninguém, todos os homens da cidade foram mortos, e eles pegaram todas as mulheres e crianças e todos os pertences e levaram para onde? Para o clã de Jacó. Imagina agora Jacó recebendo lá. Jacó, quando chegou e vendo aquela turma chegando, falou, o que vocês fizeram? Que é isso que está acontecendo aqui? E a Jacó ficou com medo, porque agora as cidades circunvizinhas de Siquém olharam assim e falaram, olha, se eles fizeram isso com aquela cidade de Siquém, Canaã vai ser o próximo e os fariseus também vão ser os próximos. E eles poderiam se unir e ir contra Jacó. E é nesse contexto turbulento, nessa história tão dramática, que Deus fala o seguinte, que está escrito em capítulo 35, e Deus fala o seguinte para Jacó, Jacó, vá para Betel. E ele diz assim, capítulo 35, verso 1, disse Deus a Jacó, levanta-te e sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Olha, na hora que aconteceu isso com Jacó, Jacó olhou assim e falou, Deus falou, olha, que bagunça está isso aqui, vamos acertar isso daqui. E Jacó, quando ele falou em Betel, até aí tudo bem, mas quando ele falou assim, quando fugias do seu irmão Esaú, Deus tocou, sabe aonde? Na cicatriz dele, botou o dedo na cicatriz. Eu não vou falar ferida, porque ele já havia sido perdoado, o nome dele já era até Israel, mas quando ele falou Esaú, ele botou o dedo na ferida. O que quer dizer isso?
Jacó havia saído do trilho. Jacó estava com uma espiritualidade, digamos assim, numa inércia espiritual. E as coisas para Jacó estavam assim, ele só estava aguardando as bênçãos do Senhor. Jacó se tornara muito rico. Se você ler os capítulos anteriores, Deus multiplicou, simplesmente foi um milagre. A riqueza de Jacó é um milagre, porque brotou, foi dando ovelhas e gado para ele, surgindo assim, aos olhos dele. E ele se tornou um homem muito rico. E no capítulo 34, verso 20, ele já, embora tivesse todo esse acontecimento com Diná, já estavam discutindo como seria a riqueza, né, de Jacó. Vamos unir essas famílias, porque nós podemos negociar. Eles já estavam até de olho na riqueza de Jacó. Então, só para vocês sentirem. E agora Jacó, ele nessa inércia espiritual, Deus chama Jacó e fala o seguinte: olha, vai para Betel, porque nós vamos ter uma conversa. E por quê falou em Betel? Porque lá em Betel foi quando ele teve a promessa de Deus, foi quando Jacó começou a conversar com Deus, quando ele teve o sonho da escada que ligava do céu à terra. Então aquele turbilhão daquelas cenas voltaram à mente de Jacó. E Jacó, por sua vez, estava lá, talvez na sua tenda, esperando ser uma grande nação. E nessa inércia espiritual, as coisas começam a acontecer errado. E talvez isso possa acontecer conosco também. É importante nós termos um marco zero. Sabe o marco zero é quando você teve aquela transformação no seu coração, quando você realmente encontrou com Cristo e falou: Senhor, eu quero seguir os teus preceitos. E se você que nos acompanha neste canal não tem um marco, aquele momento em que você teve um encontro com Deus, esperamos que esse marco seja agora, neste culto, para a honra e glória de Deus, amém? E que cada um de nós possamos ter esse marco em nossa vida, porque às vezes nós podemos sair do trilho, mas Deus chama: volte a Betel, volte ao marco, e foi isso que ele fez neste momento. E a história segue, e a história seguindo aqui, diz o seguinte, verso 2: então disse Jacó à sua família e todos os que estavam com ele: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Interessante aqui. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Vou ler mais um pouquinho. Levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Aqui nesse momento é um momento muito importante na vida de Jacó. Jacó, ele estava nessa mornidão, e essa mornidão, ela simboliza, podemos até simbolizar, como a mornidão da 7ª igreja de Laodiceia. Jacó precisava dar um up ali nele, ele precisava se revigorar, e Deus o chama: olha, volta, porque nós temos uma aliança. Por que Deus chamou? Porque tinha uma aliança com Jacó, e Deus conversou ao pé da orelha de Jacó e falou assim: olha só, Jacó, eu tenho uma aliança com seu avô Abraão, com o seu pai Isaque e com você, porque através da linhagem de Jacó que viria o primogenitor, é da linhagem de Jacó que viria o Salvador Jesus, e Satanás estava trabalhando de todas as formas para acabar com aquela família. E quando acontecem essas coisas com Diná, desestrutura tudo, e Jacó, mesmo assim, não sabendo o que fazer, e Deus coloca ordem na casa. E é assim que Deus trabalha conosco, todos os dias. E eu quero dizer para vocês o seguinte: o que significa
me permita colocar aqui de uma forma, interpretar esse texto de trás para frente. Porque nesse momento que nós vamos estudar agora, é o alto clamor. É o alto clamor que Jacó está fazendo agora. E nós vamos perceber que são mensagens, que eu falei, são mensagens de exortação que Deus envia para a humanidade, para o resgate da humanidade. Perceba que o verso começa a falar assim, ó, lançai fora, está no imperativo. E quando é um imperativo, você não fala baixinho, você faça isso, não é assim? Faz aquilo, lançai. Então ele brada, ele fala, lançai fora todos os deuses que vocês têm aqui. E ele fala, purificai-vos e mudai as suas vestes. Eu queria chamar a atenção agora aqui, é que Jacó, ele começa a abrir o seu coração, e ele fala, olha, gente, o que está acontecendo aqui é o seguinte, eu era enganador, trapaceiro, mas eu pedi perdão a Deus, e Ele mudou, o meu nome agora é Israel, mas aconteceu isso comigo, e agora Deus está nos chamando para ir para Betel, e construir um altar, ou seja, Ele está chamando Jacó para uma adoração, e ele entendeu que essa adoração, você precisa o quê? Se preparar para essa adoração, você precisa se purificar, você precisa trocar as suas vestes neste momento. E o que é trocar as suas vestes? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Zacarias capítulo 3, verso 3. O que é mudar as vestes? Isso é muito significativo. Por quê? Mudar as vestes naquele tempo, não era assim, a água era escasso, já começa por aí. E mudar as vestes acontecia somente em momentos assim, muito especiais, em uma festa, ou então, no momento que eles estavam vivendo ali, para um culto de adoração. Assim como nós estamos vindo para a igreja, a gente coloca uma boa roupa, a gente tem essa facilidade de mudar de roupa, mas lá não. Lá, quando Jacó falou, mudai as vestes, houve uma conotação simbólica ali, além do que ele estava falando, e vamos ver o que ele está falando aqui, que é uma das pregações do alto clamor. Diz o seguinte, ora, Josué trajado de vestes sujas, estava diante do anjo, pode passar, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponha-lhe um turbante limpo, ou seja, uma veste limpa sobre a sua cabeça, e puseram-lhe. O que acontece aqui? Nesse momento, trocar as vestes é tirar os pecados, perdoar os pecados. Os pecados ali de Josué com as vestes sujas, e quando coloca uma nova vestimenta, significa que os seus pecados foram perdoados. E assim, quando Jacó fala, lavai as vestes ou mudai as suas vestes, ele está falando o seguinte, ó, daqui para frente, daqui até Betel, nós vamos nos purificar, nós vamos pedir perdão dos nossos pecados e mudar as nossas vestes. E quando o espírito de profecia diz o seguinte, que quando Jacó faz esse discurso inflamado, o Espírito Santo age nos corações de todos, principalmente dos irmãos que cometeram aquele massacre contra a cidade. E o coração de cada um foi colocado o Espírito Santo trabalhando, e eles aceitaram ir para Betel junto com Jacó. Isso foi muito importante. Mas o texto continua aqui, vamos voltar em Gênesis capítulo 35, que é onde nós estamos estudando.
nós falamos, eu falei que eu estava interpretando de trás para frente, nós falamos sobre purificai-vos e mudai as vossas vestes, mas ainda, ele diz aqui o seguinte: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Mas antes, gostaria que voltasse ao PowerPoint. Jacó, nesse momento, ele está trabalhando com as mensagens do alto clamor. O PowerPoint. Jacó está trabalhando com o alto clamor, com a mensagem, e a mensagem de tirar as vestes significa a justificação pela fé. E a justificação pela fé diz o seguinte, olha, que está lá em Mensagens Escolhidas, volume capítulo 1, página 372. Vários me escreveram indagando se a mensagem de justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Ou seja, nós sabemos que a mensagem dos três anjos faz parte do alto clamor. E Jacó, quando ele fala para tirar as vestes, ele está falando sobre a justificação pela fé. E o que é ser justificado? Justificado é quando você tem aprovada ou reconhecida a sua inocência, ou seja, você está reabilitado. É Deus colocando o manto dele sobre você. É quando você pede perdão dos seus pecados e você estava indo para uma direção e você faz um 180 graus e vira para uma outra direção, na direção de Deus, e você abandona os seus pecados e deixa ele para lá. E continuando aqui, ele diz o seguinte: esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. E diz mais o seguinte aqui, olha: apresentava a justificação pela fé no fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Está aqui, ó. Então nós podemos verificar ali que o alto clamor são mensagens, é um conjunto de mensagens, e nesse momento Jacó está falando sobre a justificação pela fé, que é trocar as suas vestes. O altar que Deus solicitou para ele, que ele erguesse em Betel, é o santuário. E os mandamentos? Aonde que está na passagem? Vamos ver. Você viu ali que no Espírito Profecia já falou sobre os mandamentos, mas aqui eu gostaria de chamar muito a sua atenção nesse verso agora. Ele diz o seguinte, no verso 2 de Gênesis capítulo 35: então disse Jacó à sua família, a todos que com eles estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Sabe o que é interessante aqui agora? É que ele solicita para que se tire os deuses estranhos. E olha como que é o atendimento do povo a esse pedido, a essa solicitação de Jacó. Olha o verso 4, diz o seguinte: então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam às orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Nesse momento, quando eu estava estudando essa palavra aqui, eu falei assim, interessante, Jacó não falou nada, Jacó só disse assim, olha, entregue os seus deuses. E eles entregaram os deuses e entregaram também as argolas. Quando a gente estuda as argolas aqui, é levado, eu não vou mostrar mais os textos aqui, mais à frente, mas é levado a brincos, pulseiras, cordões. Todos esses adornos foram considerados como deuses estranhos naquele momento. E aqui talvez fica a dica para cada um de nós, porque que a igreja adventista, ela
ela não utiliza-se de adornos com os seus membros. É o conselho que é dado. E depois, estudando a palavra, eu vi aqui claramente a palavra do Senhor falando sobre esse assunto. Ou seja, eles tiraram todos os piercings, todos os adornos. Por que eu falo isso? Porque lembra que os irmãos trouxeram toda a cidade pagã para dentro do clã de Jacó. E lá vieram muitas pessoas, e as pessoas entregaram esses adornos para Jacó, e Jacó pegou todos esses adornos e escondeu debaixo do carvalho. E essa mensagem, por que nós estamos falando isso? Às vezes a gente pode falar o seguinte: poxa, mas eu não posso fazer isso, eu não posso usar isso ou aquilo. Vamos atender a mensagem do Senhor. Nós não sabemos hoje, mas vamos confiar nessa mensagem, porque é uma mensagem do alto clamor, é a mensagem que nós devemos participar juntos. E aqui eu gostaria de chamar a atenção, que quando ele fala, lançai fora os vossos deuses, quer dizer, qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Poderia voltar ao PowerPoint, por favor? E quando a gente vê as mensagens do alto clamor, que é a justificação pela fé, nós temos os 10 mandamentos, nós temos o santuário, que foi tudo falado ali por Jacó, nesses 2 versos. E aí você pode estar perguntando, aonde está, deixa eu colocar aqui, desculpa, só um pouquinho, agora, talvez você possa estar perguntando, e a reforma de saúde está nesse verso também? Porque todos os outros nós encontramos no verso ali. Mas eu diria para você que ele já tinha uma consciência do que se devia comer, o que era animal limpo e o que era animal imundo. Mas, para que nós possamos entender a mensagem do alto clamor, eu queria dizer para você que essa mensagem é uma mensagem atual, porque Deus coloca progressivamente, essa mensagem, de reforma de saúde, ela surge em junho de 1863. Então, a partir desse momento, é requerido para nós que nós possamos também seguir a reforma de saúde como parte do alto clamor. E eu gostaria de colocar aqui, olha, a reforma de saúde foi-me mostrado, é a parte da mensagem do terceiro anjo e está com ela tão intimamente relacionada como estão o braço e a mão em relação ao corpo humano. Nós conhecemos muito essa passagem e ela está ligada ao terceiro anjo que está nas 3 mensagens angélicas, que faz parte do alto clamor. E diz o seguinte: o povo de Deus não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. É um trabalho individual, uma pessoa não pode fazê-lo por outra. O que é um trabalho pessoal, é uma entrega diária. Se você for olhar na chuva temporã, o que é a chuva temporã? É o seu contato com Deus diariamente, é o seu combustível. E se você não fizer isso, você não vai conseguir estar habilitado. E Deus está chamando você e eu para participarmos da última ação evangelística que Ele está preparando, e nós não podemos ficar de fora. E diz mais: o lascivo apetite tornam homens e mulheres escravos e obscurecendo-lhes o intelecto e diminuindo-lhes a sensibilidade moral, a tal ponto que as sagradas e elevadas verdades da palavra de Deus não são apreciadas. Nesse momento, é um momento assim muito especial, porque Deus, Ele está chamando a mim e a você, chamando para que você possa aceitar esse convite dEle.
Buscar a Jesus neste momento é a coisa mais sábia que nós podemos fazer neste momento. Porque, veja só, tudo está preparado, tudo está pronto. A mensagem já está pronta, os 10 mandamentos, justificação pela fé, santuário, reforma de saúde. Falta pregadores, falta eu e você, para participarmos desse movimento. Quantos gostariam aqui de participar desse grande movimento evangelístico com Deus? Nós vamos ouvir uma música neste momento, e quando você ouvir essa música, se você desejar e sentir no seu desejo, no seu coração, de buscar a Jesus neste momento, fique em pé e vamos orar juntos. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar, as pessoas tão vazias, cheias de pesar. Vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus, quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo dá sua paz. Sua luz Jesus me dá, Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a muita paz buscar, novo sol irá brilhar.
seja Deus. Esse é o convite que Deus faz para cada um de nós. Busquem a Jesus. Esse é um momento muito oportuno e nós não podemos ficar de fora deste projeto, deste plano de Deus para cada um de nós, para podermos participar deste movimento evangelístico que Ele está preparando. E se você que está aqui conosco deseja realmente dar um passo à frente, se batizar ou fazer um estudo bíblico conosco, entre em contato conosco, entre em contato com os nossos pastores que estão aqui. E você também que nos acompanhe, vai aparecer aí o nosso Zap. Você pode entrar em contato conosco, que a nossa pastoral vai entrar em contato com vocês. Se você quiser estudar a Bíblia, se você deseja que este local, que este vídeo foi assim um marco zero na sua vida, ou seja, o seu encontro com Deus, esse é o momento. Entre em contato conosco. Agora nós vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque passamos momentos aqui preciosos e significativos estudando a tua palavra. Entendemos hoje, Senhor Deus, que já está tudo pronto, já está tudo planejado. O Senhor já planejou tudo, a mensagem que vamos pregar, o que vamos falar. O Senhor só quer o nosso coração. Por isso, nós temos aqui na Igreja Central, todos se levantaram aqui dizendo: eu sou teu, Senhor, e eu quero participar deste movimento evangelístico que o Senhor está preparando. E também os que acompanham a nossa live, eles também estão desejosos no seu coração para participar, Senhor Deus. Por favor, salve-nos. Que tudo isto que nós falamos aqui, abrir o coração, tudo é ministrado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz a nossa vida e entregamos a cada dia a nossa vida em tuas mãos. Neste momento, despedimos, leve-nos para os nossos lares sobre a tua proteção. É o nosso desejo em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui na Igreja Central e você também que nos acompanhou através do nosso canal, que esperamos você na próxima nosso evento, que vai ser no sábado, e você pode compartilhar conosco a palavra do Senhor. Amém.